Eu sou Adriano, não sou o Homer Simpson. Eu ia perguntar para vocês se vocês conhecem um sujeito amarelo, careca, com uma certa tendência a fazer escolhas questionáveis. Mas eu queria que vocês não pensassem em mim, mas pensassem no sujeito que vai aparecer aí na tela, né? É isso mesmo, é o Homer. E eu trouxe essa analogia porque a gente tem uma tendência, no começo do ano, a gente fazer reflexões sobre como foi o nosso ano de 2025 e aquilo que a gente tem planejado para o ano que se inicia. E é interessante porque o Homer, para mim, é um personagem muito marcante. Eu lembro de um dos episódios em que o Homer está, como em muitas situações, ele de frente para uma vitrine cheia de donuts, todos eles caramelizados, rosas, assim, bem atraentes. E o Homer, ele fica na dúvida entre comer o donuts e comer a maçã. E ele hesita em alguns segundos e imediatamente ele pega o donut, né? É como eu. Eu também tenho essa tendência a pegar o donut. Tem uma outra situação em que o Homer está em casa e a Marge pede para ele ajudar ele a organizar, a arrumar a casa. Então ele está sentado no sofá, com a cerveja na mão, assistindo a TV, e ele fica na dúvida também entre ajudar e assistir a TV. E mais uma vez o Homer ele toma a decisão de assistir o programa. E a gente ri, a gente se diverte, a gente acha muito cômico essa situação, porque ela acontece muitas vezes de formas repetitivas em vários episódios. E é interessante porque todos nós vivemos momentos de Homer Simpson nas nossas vidas. A gente tem uma tendência a esse aspecto também. A gente abre mão daquilo que é a integridade, aquilo que é a sobriedade, aquilo que é duradouro. A gente abre mão para viver as coisas rápidas. A gente abre mão para fazer os atalhos, para buscar as coisas mais fáceis. É assim na alimentação, é assim nas decisões que a gente toma do dia a dia. É assim quando a gente decide, por exemplo, que para o ano a gente deve ou não fazer atividade física. É assim quando, assim como o Homer, a gente decide que tipo de alimento a gente deve comer. Poderia ser muito engraçado, como é, assistir os episódios, mas o Homer é uma caricatura de nós. É uma repetição do que nós somos. A gente vive esse ciclo vicioso. Parece que o Homer nunca aprende. Nem a gente. Ele repete sempre os mesmos erros. Episódio após episódio, está lá o Homer fazendo e a gente rindo. E por que a gente ri? Porque a gente se identifica com o Homer Simpson. A gente acha engraçado porque parte daquilo somos nós. E o que era engraçado na TV, porque ele é uma caricatura, se torna devastador na vida real. Porque ele vira uma caricatura dele mesmo, assim como nós. Pense comigo, quantas vezes você prometeu, nunca mais eu faço tal coisa, e faz de novo. A gente escolheu aquela pessoa errada. Nunca mais eu faço isso, e de novo. Eu tive uma amiga que eu perdi o laço de amizade porque eu disse para ela que ela escolhia os mesmos tipos de sujeito para os relacionamentos dela, e ela ficou com raiva. Quantas vezes a gente diz, eu não vou ceder mais àquele vício, nunca mais. E a gente, ano após ano, a gente vai lá e de novo. Quantas vezes a gente adiou aquilo que Deus colocou no nosso coração e a gente adiou. É interessante, né? Porque parece que a gente está preso também no episódio. Parece que nós estamos dentro dos Simpsons da vida real. E a pergunta que não quer calar é, existe uma saída? Existe um escape? Tem uma solução? Existe uma forma da gente quebrar esse ciclo vicioso? Amém. Existe, olha que coisa boa. E é exatamente isso que Deus nos revela hoje. Enquanto o Homer ele tem apenas o seu, né, aquela maneira dele falar, e aquilo é interessante porque aquela expressão que o Homer usa, em 2001, foi indicada pelo dicionário de Oxford como uma palavra. É como se fosse o nosso Aurélio. Significa expressar frustração, dor, ou quando ele percebe que fez algo tolo, ou que as coisas deram errado. Sendo uma exclamação de descontentamento.
Ou seja, até o dicionário dá nome para aquilo que nós fazemos repetidas vezes de forma errada. É interessante, porque o Homer, quando ele repete a expressão a cada erro, Deus nos oferece, então, uma forma diferente de lidar com isso, que é sabedoria. E não se trata de apenas bons conselhos, é como se fosse um novo sistema operacional espiritual colocado em nós, que nos ensina a escolher bem. E isso é sabedoria, que se chama Palavra de Deus. Nós temos um manual, nós temos um acesso simples, rápido e eficiente de mudar muitas vezes parte dos nossos hábitos. E o manual de instruções começa com a nossa passagem de hoje, Provérbios 1:7, como uma verdade que vai virar 2026 de cabeça para baixo. Mas não é assim. O evangelho é loucura e vira o nosso mundo de cabeça para baixo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E a gente olha para a palavra temor com temor, como se fosse algo ruim, como se fosse algo que nos provocasse medo. Eu quero fazer uma pergunta bem ousada para vocês. Imagine se em 2026 fosse a temporada que você, em vez de ser uma caricatura, você começa a ser um personagem de transformação, de mudança. E este ano fosse marcado, em vez do fosse marcado por arrependimento, sobre eurecas, sobre sabedoria. A gente tem essa oportunidade hoje. É por isso que a gente começa a série Prints de Sabedoria. É um nome muito bacana, porque nós temos o hábito de aquilo que nós achamos bacana, que nós achamos legal, a gente vai lá e dá um print. A gente vê textos e frases e histórias muito bacanas e vamos lá e nós queremos gravar. E de repente é a oportunidade de uma série que é baseada em Provérbios, a gente gravar isso não só na nossa memória, não só no nosso celular, mas nos nossos corações e as nossas mentes. Porque Deus não quer nos deixar presos em episódios repetitivos. A gente não quer que nós sejamos todos uma família Simpson. Ele quer que a gente lide com os nossos erros, inclusive aqueles repetitivos. Ele quer nos dar um roteiro de sabedoria para uma vida que realmente funciona. E tudo começa com um conceito que parece muito estranho, que é o temor do Senhor. Que não é um medo paralisante, é algo muito, muito mais poderoso. É o que transforma homens Simpsons, homens em mulheres e homens muito mais sábios. Escolhas impulsivas em decisões abençoadoras. Vai fazer o seu 2026 ainda melhor. Amém? Vamos descobrir isso juntos? Todos nós, nesse auditório? Amém. Aqui na tela vai aparecer agora o tema da nossa mensagem. Inteligência espiritual para a gente aprender a escolher bem. E eu coloquei um título ou um subtítulo para essa mensagem, que é o algoritmo da alma, porque o temor do Senhor é o fundamento de toda escolha sábia em 2026. Eu tive a indicação de um querido irmão aqui da igreja, o Aurigeu, de um livro chamado Pirâmide da Sabedoria, que faz uma analogia sobre a pirâmide alimentar e aquilo que a gente deve consumir em termos de acesso a informações, seja ela através de livros, através da palavra ou através da internet. E nós somos tomados por uma geração que é toda nos falada ou é nos comunicada através de algoritmos. Tem muita coisa que a gente acessa que não é necessariamente só uma decisão nossa, mas é uma tendência nossa. Todo mundo aqui que quando está nas redes sociais já ouviu falar dos algoritmos. As empresas ou as empresas que criam as redes sociais ou administram elas nos alimentam de acordo com a nossa demanda. Então, muitas vezes, a gente é alimentado por aquilo que é o nosso desejo. E sabedoria não é só ser alimentado por aquilo que nós desejamos, mas é substituir a nossa vontade, o nosso desejo, pela vontade e pelo desejo do Senhor. Amém?
Antes da gente mergulhar no versículo em si, eu queria contar para vocês uma história que é real, né? Não é tão fascinante quanto é os Simpsons, brincadeira, é muito mais. É a história do autor desse livro. A gente não pode mergulhar na série em Provérbios sem entender um pouco mais sobre o autor. O autor do livro de Provérbios é Salomão. É interessante a gente olhar para Salomão, porque da noite para o dia, aquele jovem homem, ele foi alçado a um dos homens mais poderosos do seu tempo, né? E talvez uma grande figura até os nossos tempos. A gente tem na figura do rei Salomão como alguém muito sábio até os nossos dias. A gente tem Salomão como fonte e os seus escritos como fonte de inspiração para vários líderes. E não é à toa. Os livros escritos por Salomão, entre eles Provérbios, é referência para nós. Ou quem de nós nunca teve aquele tempo de ler Provérbios como uma resposta para os nossos anseios? Quem nunca pegou o livro de Provérbios e abriu na expectativa de que Deus responda alguma coisa para a gente através do livro de Provérbios? É interessante porque o filho de Davi, Salomão, recém-coroado rei de Israel, ele recebe de Deus a sua presença através de um sonho, e o Senhor olha para Salomão e diz assim: peça o que quiser. E aqui está o primeiro sinal de sabedoria de Salomão. Claro, ele já era rei, ele já tinha uma boa riqueza, mas como todo alguém muito desejoso, ele poderia querer ainda mais riqueza, ele poderia desejar ainda mais fortuna, ele podia ao Senhor, ele podia pedir vida longa, ele podia pedir a morte dos inimigos, mas Salomão, ele pede sabedoria. A gente vai abrir 1 Reis 3:9 para vocês verem comigo. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? É interessante a gente olhar para Salomão nessa perspectiva de pedir sabedoria, porque ele entendia que era necessário ter sabedoria para poder governar o povo, para distinguir entre o bem e o mal. Afinal de contas, Salomão se torna uma grande celebridade mundial. Que interessante, reis e rainhas de todo o seu tempo iam até o encontro de Salomão só para ouvir. A rainha de Sabá, tão admirada com a sabedoria de Salomão, quase desmaia diante da presença de Salomão. Salomão era um homem que, instigado por esse conhecimento, por essa vontade de aprender, Salomão conhecia e entendia de um pouco de tudo. Ele conhecia sobre jurisdição, ele entendia um pouco sobre botânica, ele entendia um pouco dos conceitos das relações humanas, de como se davam as relações com as pessoas, e Salomão percebeu que ele tinha então ali uma sabedoria que não podia ser só dele. Essa sabedoria vinha da parte de Deus, é uma sabedoria sobre-humana. Um detalhe crucial na história de Salomão é que ele escreve Provérbios no apogeu da sua sabedoria e do seu poder. Não era um sujeito de idade ainda avançada, arrependido, olhando para trás. É um homem no topo, no auge do seu sucesso. Ele estava olhando para os seus filhos, para os seus netos, os súditos, e dizia: escutem com atenção, há algo mais importante que riqueza, fama ou poder. É a sabedoria que vem do temor do Senhor, vem do temor a Deus. E Adriano, por que isso importa para a gente em pleno 2026? Porque Salomão, ele não estava escrevendo para monges e mosteiros, ele não estava escrevendo para pessoas enclausuradas, fechadas, ele estava escrevendo de forma muito específica para pessoas como nós. Eram jovens prestes a começar a vida, eram profissionais no mercado de trabalho, eram pais e mães criando as suas famílias, eram líderes tomando decisões difíceis, eram pessoas comuns, enfrentando todos os dias as tentações e as suas batalhas pessoais.
E sabe qual é a genialidade de Provérbios? É que Salomão não começa ditando regras. Salomão, então, reúne as pessoas não para dizer, faça A, faça B ou faça C. Salomão, ele senta com essas pessoas e na sua sabedoria, ele ensina sobre princípios. Ele diz que aqui está como a realidade funciona. É interessante porque, em vez dele dizer diretamente como cada um deveria fazer algo, o Provérbios nos ensina a refletir a partir da realidade das coisas. É como se fosse um manual do fabricante da vida humana. Vou dar um exemplo para vocês. O princípio da integridade. Salomão, ele não diz apenas, não roube. Ele explica, a integridade dos retos os guia. Está lá em Provérbios 11. Ele mostra as consequências. Ele diz que a mentira pode te dar uma vantagem hoje, mas ela te isola amanhã. A honestidade pode custar caro, muito caro agora, mas ela constrói uma confiança que é perene, que é para sempre. Tem um detalhe que é muito importante. É um detalhe trágico que torna esse livro ainda mais urgente. O próprio Salomão, no avançar da vida, ele esqueceu os próprios conselhos. Ele casou com mulheres pagãs, ele adorou outros deuses e o seu reino se dividiu. É como se o Einstein tivesse esquecido da física. Um cara que escreve o livro de Provérbios e no final da vida ele esquece aquilo que ele estava ensinando. Mas é interessante porque em linhas teológicas vai se dizer que provavelmente Eclesiastes tenha sido escrito no final da vida dele. Então Salomão, ele escreve às pessoas dizendo que tudo é vaidade, tudo é efêmero, é passageiro, tudo se desfaz, a não ser tudo que está embaixo do sol, está sobre a mão poderosa do Senhor. Então, sabedoria, no conceito de Salomão, é nós também lidarmos com as nossas dificuldades, os nossos erros. Salomão, ele nos questiona, ele nos provoca. E por que isso importa? Porque nos mostra que a sabedoria, ela não é automática. Não basta conhecer provérbios, não basta saber os versículos de cor. Sabedoria é algo que precisa ser praticado dia após dia. É como um exercício físico que eu falei agora para vocês. Ou você usa, ou você perde. Ou você mantém a prática, ou fatalmente aquilo vai se desfazer. Então, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, é uma sabedoria que precisa ser praticada diariamente. É exatamente por isso que a gente deve passar 2026 com o livro de Provérbios a tiracolo. Não é para acumular informação, mas é para a gente desenvolver hábitos de sabedoria. Será, e pode ser como um treinamento espiritual, é como uma repetição de algo que a gente precisa fazer até que a gente aprenda. Quantos aqui já ouviram a história de que se você fizer algo durante 21 dias, não é? Aquela prática se torna um hábito para a sua vida inteira. Aquilo é um pouco de falácia, isso. Aquilo serve para algumas coisas. Por exemplo, para a atividade física, aquilo só vai se tornar, de fato, um hábito na tua vida depois de 60 dias. Agora, para beber água, basta você praticar ali por 20 dias, e de fato você vai tornar aquilo um hábito. Independente de 20 ou de 60 dias, é necessário que nós façamos algo. A gente dê um primeiro passo. A gente tome a iniciativa de tornar a sabedoria uma prática contínua. Então não vai adiantar eu estar aqui nesse domingo reunido com vocês e a gente falar sobre sabedoria e amanhã isso esvaecer, simplesmente desaparecer ou sumir. Nós temos que olhar para a sabedoria com essa perspectiva,
com essa expectativa de pegar Provérbios e nos tornar isso um exercício, uma prática diária. A gente vai desenvolver hábitos de sabedoria. Será esse treinamento. E esse treinamento nos dará condições, no dia que tiver decisões financeiras, a gente perceber que em tempos de instabilidade, a gente vai ter sabedoria para lidar com isso. Nos nossos relacionamentos, a gente vai poder ter sabedoria em tempos de conexões que são superficiais. A gente vai ter sabedoria no dia da necessidade de uma oposição aí à sua integridade, a gente não vai tomar atalhos, a gente vai agir com ética e com correção. Para as nossas famílias, a gente vai ter tempo para as nossas agendas superlotadas. E para as lideranças, a gente vai ter sabedoria para tempos de opiniões polarizadas. Ou é 8 ou 80. E nós somos constantemente cobrados a nos tomar uma certa posição. E tudo começa com um versículo que é a porta de entrada para toda essa sabedoria. Provérbios 1:7 diz: se você errar aqui, você erra tudo. Agora, se você acertar aqui, aí você vai ter a chave mestra para o restante do seu ano. Tem 3 fatos sobre a vida de Salomão que a gente deve colocar luz, a gente deve colocar um holofote, a gente deve ter atenção. A primeira delas é de que Salomão, ele tinha tudo que o mundo oferece. Salomão, ele tinha muita riqueza, ele tinha 700 esposas, 300 concubinas, palácios, jardins, exércitos, tudo que o mundo podia oferecer a Salomão, Salomão tinha. E ainda assim ele dizia, tudo é vaidade, sem o temor de Deus. A sua sabedoria não era só falada, ela era prática. Ele resolvia disputas trabalhistas. Vocês lembram daquela passagem das 2 mulheres com o bebê? Ele resolvia questões diplomáticas. Ele discernia sobre projetos de engenharia. Então, Provérbios não é só uma filosofia vã e abstrata. E Salomão, ele caiu, apesar de saber de tudo isso. E isso nos humilha e nos alerta. Ninguém está imune à insensatez. Você pode ter todas as riquezas, você pode colocar em prática a sua sabedoria, mas você tem que estar com os pés fincados em humildade e com os joelhos dobrados diante do Senhor. A gente precisa da graça diária e muita humildade para ouvir a voz que vem do alto. E Adriano, como é que isso se conecta com 2026? Em um mundo de tanto se fala de inteligência artificial e dos algoritmos. A gente precisa de Provérbios porque ela oferece uma sabedoria que vai muito além das máquinas, aquilo que elas não têm. A gente precisa porque isso se conecta com o mundo pós-pandêmico. A gente precisa de Provérbios porque ele oferece estabilidade em meio às muitas incertezas. Ou quem de nós aqui estava preparado quando a Covid apareceu? Nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto para poder lidar com essas muitas incertezas. Em um mundo tomado por cancelamento, por tudo que se fala ou que se faz, pode gerar um processo grande de cancelamento, exaustão, por, às vezes, falhas momentâneas. Muitos homens de Deus têm recortes feitos, falas sendo recortadas e têm sido aí atingidos por tantas falas pelos haters que estão aí na internet, às vezes perseguindo de forma dolorosa, muitas vezes. Provérbios, ele oferece princípios que são atemporais. Vai muito mais além do que essas modas culturais. Em um mundo tomado por burnout, Provérbios oferece limites para a gente agir com sabedoria e aprender a descansar no Senhor. Eu fiquei pensando em um nome conhecido dos nossos dias, que para mim, Salomão era como se fosse o Steve Jobs do mundo antigo. É um cara visionário, inovador, rico, muito além da imaginação. E o seu legado mais duradouro não foram os palácios e os tesouros.
trabalho mais duradouro do rei Salomão foi o que ele escreveu. E é interessante que, a despeito de tudo que Salomão fez de errado na sua vida, ainda assim a gente o reconhece como um homem sábio. Inclusive com a sua humildade, como eu disse lá em Eclesiastes. Nós precisamos lidar com isso. A gente precisa entender que o nosso maior legado não vai ser as riquezas que nós vamos deixar, mas os ensinos, aquilo que nós vamos transmitir para as outras pessoas como sábio. Fatalmente, não vai ser o acúmulo de informações, mas a maneira com que a gente soube lidar com cada decisão de forma sábia. Porque a sabedoria, ao contrário do ouro, ele não enferruja, não é roubada. A sabedoria, ela só aumenta quanto mais usa. Entender isso transforma Provérbios em vez de um livro de citações bonitas, para um manual de sobrevivência. Pelo homem mais qualificado das muitas gerações, como eu citei, de líderes, que é fonte de inspiração até os nossos dias. Esse é o autor do livro de Provérbios, o rei Salomão, o homem que teve sabedoria sobre-humana, mas também teve humildade para reconhecer onde ele estava e os seus caminhos. Aquilo que a gente projeta para 2026, através da série Príncipes de Sabedoria, não é necessariamente a disposição que a gente tem de fazer o acúmulo excessivo de conhecimento, mas é a gente utilizar o conhecimento da palavra para nos alimentar durante todo o ano. Agora, entendendo quem é Salomão, aí a gente consegue agora adentrar no texto, para a gente compreender melhor o que Salomão quis dizer exatamente em Provérbios 1:7. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias ou ligar. Quem tiver com ela, senão a gente vai ter aí na tela. Eu vou ler do 1 ao 7 e na tela aqui vai ficar aparecendo somente o 7. Diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. E esse aqui: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Observem aí que o temor do Senhor está em letras garrafais. É porque na Bíblia, toda vez que você lê a palavra Senhor, ela tem a expressão em letras garrafais, uma referência a Yahvé ou a Yahweh, ao Senhor. Então, de cara, a gente já entende que esse temor não é um temor do homem, não é um temor do Salomão, é um temor que vem da parte do Senhor. É algo que sai das suas mãos e vem da parte de Deus. E diz que esse temor é o princípio do conhecimento, mas que insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. E aí, o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é que a inteligência espiritual, ou a sabedoria que vem de cima, é essa distinção que a gente deve fazer entre a nossa sabedoria e a sabedoria que vem da parte de Deus. É a capacidade de enxergar a realidade a partir da perspectiva de Deus e tomar decisões alinhadas à sua vontade. Ou seja, nós abrimos mão do controle e a entregamos nas mãos de Deus. A gente vive na era da inteligência artificial, no processamento de dados, mas tudo isso é cego para o significado da vida. A inteligência espiritual, ou a sabedoria, processa a realidade não com os nossos óculos, mas com os óculos de Deus. Vou tentar explicar isso para vocês. É a diferença entre um turista que chega a uma cidade e um guia local numa cidade qualquer. O turista, como eu e você, a gente vai seguir o mapa
do celular, a gente vai seguir as orientações e as dicas do Google, não é verdade? O guia, ele conhece as histórias, ele conhece os atalhos, ele conhece os significados, ele conhece o coração da cidade. O temor do Senhor nos torna guias locais. É como se a gente parasse de olhar só aquilo que reproduzia o que as pessoas estão dizendo e a gente começasse a entender o que é que vem da parte de Deus. A gente se torna um guia local. A gente começa a agir de forma sábia quando a gente começa a dizer para as outras pessoas, não sobre uma decisão particular ou sobre o desejo do nosso coração, mas daquilo que vem da parte de Deus. Quem aqui já tomou uma decisão que parecia muito certa no papel? Você desenhou isso na tua mente? Ou escreveu em algum lugar e parecia que aquela decisão era a correta? E aquilo trouxe vazio interior ou algum tipo de prejuízo pessoal. Isso acontece de forma contínua quando nós usamos apenas a lógica humana, em vez da sabedoria divina. É isso que a gente entende, a perspectiva da sabedoria que vem de cima. O segundo ponto, o temor do Senhor, é como a fundação, é como se fosse o alicerce, a base, e isso é inegociável. Percebam, depois que a gente entende a sabedoria que vem de cima, o temor do Senhor, que está em Provérbios 1,7, se torna o nosso fundamento. A partir da compreensão de que a gente deve agir conforme a vontade de Deus e não a nossa, a gente vai entender que o temor do Senhor, como eu disse, não é um medo paralisante, isso sim se torna a base, e isso é inegociável. Temor nos parece reverência de quem reconhece a soberania, a santidade e a bondade de Deus. Como eu disse para vocês, a palavra temor muitas vezes nos sugere algo aterrorizante, mas não é. É como se fosse um respeito, uma reverência daquilo que Deus reconhece como algo para nós. É a resposta humana à glória divina. É compreender que a gente está submetido à vontade dEle. A nossa cultura constrói ideias, desejos e conceitos de forma muito efêmera, são as modas ou os modismos. A maioria das supostas tendências que a gente viu em 2025 não durou até dezembro. Quem lembra aqui do morango do amor, né? A gente mal acha agora nas docerias. Ou alguém aqui já utilizou o sal rosa do Himalaia? Vixe, eu achei que era só eu. Ou a tendência feminina das botas estilo pirata, que é aquelas botas até aqui. As receitas do TikTok que viraram super tendência, mas que ninguém fez. Inclusive o morango do amor. Percebam, irmãos, que tudo isso soa como líquido. Não se retém, não se mantém. Porque isso não é sabedoria. A sabedoria bíblica, ela inverte essa lógica. A base é o caráter imutável de Deus. Tudo que construímos sobre qualquer outra base, ela é instável, ela não se sustenta. Quando você teme a Deus, você percebe que você para de temer as opiniões alheias, você para de temer o fracasso, você para de temer o futuro. A sua bússola emocional, ela se estabiliza, ela se acerta. É como a sensação de segurança que uma criança, que mesmo errando, mesmo falhando, sabe que o pai o ama e o corrige por amor. O temor de Deus é esse abraço seguro que nos liberta para viver com coragem. O princípio não é apenas o primeiro degrau, mas é o eixo organizador. É essa bússola que nos traz ao centro. Tudo em Provérbios gira em torno disso, deste eixo central que é o princípio. Não existe sabedoria neutra. Hoje, nos organizamos a partir de algoritmos, de tendências, de sentimentos, de produtividade. Mas a Bíblia nos propõe outra coisa. Nos propõe colocar Deus no centro da nossa bússola. Reverência que orienta escolhas, limite de desejos,
submete o eu ao Senhor. Não é medo de punição, mas a consciência de quem governa todas as coisas. Sabedoria, então, não começa quando sabemos mais, mas quando nos ajoelhamos melhor. O terceiro ponto, a insensatez do mundo. É a nossa tentação de desprezar a instrução. O que colocamos na base das nossas vidas? O que tem sido o alicerce da nossa caminhada? As redes sociais, as notícias rápidas, a opinião instantânea, o entretenimento contínuo? Parece que o nosso coração é desejoso de o tempo todo de viver o mais alto desempenho. Nós estamos vivendo um tempo de que nós qualificamos as nossas vidas a partir do tempo que nós gastamos, onde nós colocamos o nosso coração. E às vezes a gente tem colocado os nossos olhos, o nosso coração muito mais em frente de telas do que daquilo que o Senhor tem nos proposto. E o que fica negligenciado quando a gente faz isso? O silêncio. A gente não tem mais tempo de silêncio. Nós nos incomodamos quando nós estamos nas nossas casas, nos nossos quartos, e a gente está em silêncio. Em poucos segundos, a gente é tentado a pegar o celular para ver o que está acontecendo no mundo. A gente não consegue ficar desconectado. A gente não consegue reunir os amigos ou a família para ficar sobre a mesa sem que alguém esteja com uma tela na mão. A gente não consegue parar para pensar sobre como está a nossa vida e deixar que Deus fale aos nossos corações. Existe uma passagem também muito conhecida em Salmos que diz que nós devemos escavar para limpar os nossos ouvidos. E escavar não é uma limpeza rápida, é uma limpeza profunda. A gente tem colocado tanto lixo nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, que a gente não está tendo a capacidade de ouvir e ver o Senhor no nosso dia a dia. Provérbios chama isso de insensatez. Não por ignorância, mas por desprezar a instrução. Não somos moldados apenas pelo que cremos, mas pelo que a gente tem consumido, dia após dia. Eu pergunto a vocês, o que tem formado mais as minhas e as suas decisões? A palavra de Deus ou o feed do Instagram? Vivemos em uma sociedade de consumo onde a sabedoria é trocada por entretenimento, a profundidade pela velocidade, a reflexão pelo like. Desprezar a sabedoria, então, é preferir o rápido e o superficial, em troca do que é eterno e transformador. Irmão, ser transformado é uma luta contínua. Porque lidar com o nosso eu é perceber que nós temos natureza caída. É como usar uma receita de bolo do YouTube, mas ignorar a parte do pré-aqueça o forno. O que acontece quando a gente ignora? Uma massa crua por dentro. Ignorar o temor de Deus é pular o passo mais importante da receita da vida. É ignorar que a gente deve estar com o coração aquecido no Senhor. Que a gente não se torne massa crua, prestes a ser jogada no lixo. A insensatez não começa com um grande pecado, mas com os pequenos desprezos. Um exemplo, Deus não entende de negócio. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia é ultrapassada para falar dos relacionamentos. A Bíblia não serve para me responder sobre física, sobre química, sobre história. A Bíblia não consegue me dar respostas para o meu dia a dia. Irmãos, quando nós gravamos a palavra de Deus no nosso coração, a gente encontra respostas, inclusive para aquilo que a Bíblia não fala diretamente. É porque existe uma conexão, uma sabedoria que para de ser nossa e passa a ser divina. É um coração que se torna, aos poucos, quando a gente abre mão disso, o seu próprio Deus. Tiramos Deus da equação e colocamos nós no centro da vontade. Como é que a gente escolhe bem em 2026? O temor do Senhor nas nossas decisões diárias. E aí, eu vou dar 3 áreas práticas. Primeira dela, trabalhos e finanças.
Você escolhe o emprego só pelo salário ou pergunta: este ambiente é propício para que eu esteja manifestando o poder e o cuidado de Deus? Na família e nos relacionamentos, você busca um parceiro que prioriza o cuidado, a atenção, o relacionamento com o Senhor, ou tem buscado relações que só estão baseadas na atração física? No lazer e no consumo, seu tempo livre tem sido edificado? Tem edificado sua alma? Ou você se distrai e distrai sua mente com facilidade? Irmãos, até o nosso consumo revela se tememos a Deus ou ao tédio. E por último, o convite para uma vida fundamentada. O temor do Senhor não é um peso, é o quinto ponto. O temor do Senhor não é um peso, mas é um portal que nos liberta da tirania do eu e nos conecta com um propósito que é eterno. Se você quer em 2026 que seja um ano de paz interior, de decisões que não tragam arrependimento muito amargo, de uma fé que impacta a sua rotina, isso começa hoje, isso começa agora. Coloque a primeira pedra, Deus no centro, com reverência e obediência. Amém? A gente chega, depois da exposição do texto, nós aprendemos hoje sobre Salomão, em que momento da vida Salomão escreve Provérbios, quem foi o rei Salomão, em que contexto foi isso. Nós entendemos o texto, a exposição a partir do temor de Deus, e como é que nós levamos isso para a nossa vida prática. Como é a aplicação prática e o chamado? Aí eu queria concluir com vocês com 3 passos. Primeiro, 3 passos concretos para a gente cultivar o temor do Senhor em 2026. Primeiro deles, leitura com reverência. Adote um provérbio por dia em 2026. Leia, não para acumular informações, como disse, mas para ouvir a voz de Deus. Fatalmente aplicamos isso na hora em que vamos consumir, em saber o que recusar, em quando silenciar. A gente vai saber quando e de que jeito obedecer. A sabedoria é focalizar o nosso olhar em Deus, olhar para Ele, orar a Ele e buscá-lo de forma zelosa. Então, leitura com reverência. Segundo passo é ouvindo a Deus. A nossa atual era é insensata, em grande parte porque estamos ficando surdos por causa da poluição sonora, perdendo nossa capacidade de ouvir bem, se é que ouvimos. A Renatinha conta uma história de um parente, de uma amiga dela que veio do interior, e depois de alguns dias ela pediu desesperada para ir embora para casa, voltar para o interior, porque ela disse que aqui na capital, em Fortaleza, estava todo mundo doente, porque as pessoas aqui estão o tempo todo com fones de ouvido. Os fones de ouvido também nos atrapalham, às vezes, de ouvir a voz de Deus. A sabedoria nos aquieta em um tempo barulhento. A sabedoria sintoniza os nossos ouvidos à palavra de Deus por meio das Escrituras, através da sua criação e através da nossa comunidade de fé. Em cada decisão, grande ou pequena, pergunte-se: essa escolha demonstra que eu levo Deus a sério? Antes de falar, perguntar: isso edifica o outro e a mim? Antes de decidir, pergunte: isso honra a Deus? Antes de consumir, pergunte: isso me forma ou isso me deforma? Como disse Jesus em seus evangelhos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a gente tem uma leitura da palavra, a gente ouve a Deus, e por último, uma mesa sábia. Converse com alguém mais maduro sobre suas decisões. A sabedoria bíblica raramente vem no isolamento. Nós somos feitos para uma conexão física com pessoas em lugares reais. Vocês já viram como é que ficou o nosso lounge aqui? Ou esse espaço aqui na frente com mesas agradáveis para a gente sentar, conversar e partilhar do amor e da graça de Deus? É na mesa de comunhão onde as nossas lutas e fraquezas são mais difíceis de esconder. Lugar onde há cura emocional, espiritual, física.
E pode acontecer. A quarta na ponte, CR, caminhada de restauração, grupo de passos, os nossos portos, a nossa igreja de casa em casa. É na mesa do Senhor que a gente abre os nossos corações e expressa as nossas vulnerabilidades. É na mesa que Jesus nos lembra da ceia. É na mesa que Jesus nos convida a uma vida de relacionamento com o outro e com o Senhor. É muito significativo Jesus ter nos dado uma refeição como rito central da lembrança cristã. Prints de sabedoria não é sobre acumular frases bonitas, é sobre reaprender a viver bem. Eu concluo perguntando a vocês, o que precisa sair da base da sua vida? O que tem orientado as suas decisões? O que você precisa trazer de volta ao centro? Onde o temor do Senhor foi substituído por pressa, consumo e ruído. Em 2026, o mundo vai te oferecer 1000 fórmulas para ser feliz. Vocês vão ver muitos tutoriais no YouTube aí dizendo como você deve viver o ano de 2026. Mas apenas uma vem com a garantia eterna: o temor do Senhor. Ele é o princípio, é o alicerce, o norte e a sua bússola. Que neste novo ano, a nossa comunidade seja conhecida não por ter as pessoas mais inteligentes, mas por ter as pessoas mais sábias. Que escolhem bem porque amam e reverenciam a Deus acima de tudo. Eu queria convidar vocês a ficar de pé. Cada um. Enquanto os meninos, a nossa equipe do louvor está se posicionando, eu queria que vocês pensassem sobre como a gente tem, de que maneira a gente tem vivido, de que maneira a gente tem buscado sabedoria, de que forma a gente tem moldado e formado as nossas opiniões e os nossos pensamentos. A gente tem feito isso numa resposta de perspectivas nossas, ou a gente tem feito isso diante do Senhor? A palavra de Deus, ela muitas vezes é direta nessa proposta, de que nós somos convidados por Jesus a fazer um novo caminho, um caminho de arrependimento. A gente vai ministrar essa canção e eu queria que durante esse tempo você tivesse de olhos fechados, de cabeças curvadas, e que por um instante você deixasse que o barulho, o ruído do mundo lá fora tivesse interrompido, e você pudesse, durante essa canção, ser ministrado por aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração.